Certamente você já ouviu aquela frase que diz: se arrependimento matasse, eu já estaria morto, né? E essa frase, né, uma frase muito citada, muito batida, né, um dito muito batido, ela é usada normalmente quando a pessoa se refere a algo ou a um tempo da vida que passou e que a oportunidade perdeu. Ele fez uma coisa que, se ele pudesse voltar atrás, ele não mais faria, né? Ou o contrário, né? Fez e agora não mais faria. Quando nós falamos em arrependimento da vida, essa frase muitas vezes é colocada justamente nesse contexto de alguém que depois de um tempo olha para trás e ele vê uma coisa que, se ele pudesse fazer diferente, ele faria. E na nossa vida, todos nós enfrentamos essa possível realidade. Certamente você já enfrentou alguma situação em que você talvez não disse essa frase, mas você teve a mesma sensação: rapaz, se fosse hoje, eu faria diferente. E várias são as áreas, né? Na criação de filhos, né? Se fosse hoje, eu faria diferente. No casamento, se fosse hoje, eu faria diferente. Na área do trabalho, rapaz, se fosse hoje, eu faria diferente. E nós sempre falamos, então, de momentos do passado que poderiam ser melhor aproveitados. Quando nós falamos, então, do nosso tema, antes de partir, um dos desafios que nós temos é viver neste mundo de tal maneira que, quando a hora de partir chegar, nós estejamos com poucos arrependimentos. Talvez um dos grandes desafios da vida especialmente cristã, é viver nesse mundo para que, quando a hora da partida chegar, você tenha poucos arrependimentos. Um exemplo bíblico de virtude nessa caminhada é o apóstolo Paulo. Lembra dele no momento da sua partida, como era a sua relação com Deus, a sua perspectiva? Ele olha para o momento da sua partida e ele diz: eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira e eu guardei a fé. O que Paulo faz ali naquele texto, pode ter certeza, é uma análise da sua vida que não está registrada, mas Paulo ali faz uma análise da sua vida. Ele olha para trás e ele diz: bem, eu não fui perfeito, eu não acertei em tudo, mas uma coisa eu tenho certeza: eu olho para trás com poucos arrependimentos, eu completei a carreira, eu combati o bom combate, eu lutei até o final, eu guardei a fé. Então Paulo, ele chega na sua partida, ou próximo da sua partida, com poucos arrependimentos. Nós não sabemos quando será o dia da nossa partida, não é verdade? Você não sabe quando será o dia que você vai ser chamado para a glória. Mas um dos desafios que nós temos é viver hoje para não termos arrependimentos amanhã. Domingo, no próximo domingo, nós vamos falar, no domingo à noite, na relação família, nós vamos falar sobre prioridades. E uma das coisas que nós percebemos que é um grande desafio para a gente viver no futuro, especialmente sem arrependimentos ou sem muitos arrependimentos, é nós termos uma vida com prioridades corretas. Se você perguntar para a maioria das pessoas hoje, se elas desejam no futuro, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, ter uma vida firme na fé, ter uma vida virtuosa na área de família, na área de criação de filhos, o que é que elas vão responder? Que querem ou que não querem? Todas querem. Mas o que define? Será que todas terão essa vida? O que é que você acha? Não. Por que algumas pessoas chegarão ao final da sua vida? Por que algumas pessoas chegarão no momento da sua partida com poucos arrependimentos e outras com muitos arrependimentos? Por que será? Será que é porque a vida foi mais feliz com umas do que com outras, como as pessoas costumam dizer? Será que é porque umas tiveram mais sorte e por conta disso vão ter menos arrependimentos? Será que é porque outras tiveram mais azar? Nós vamos perceber que, na verdade, nada tem a ver com sorte. Tudo tem a ver, de fato, com a graça de Deus e com as nossas responsabilidades diante das nossas
prioridades. Alguém disse que você será o que você está se tornando. Então, aquilo que você está sendo hoje é justamente aquilo que você se tornará. O caminho no qual você tem dado passos hoje é justamente o caminho que você vai chegar. Você se torna parecido com aquilo que você escolhe contemplar, outro autor já disse. Isso significa dizer que se nós queremos chegar no momento da partida com poucos arrependimentos, com uma consciência tranquila diante de Deus e sem olhar para trás com muito pesar, nós precisamos, de forma urgente, considerar que a nossa vida será marcada no futuro, já hoje, pelo nosso presente. De forma simples, a gente pode dizer que você se tornará o resultado cumulativo das escolhas diárias que você faz. Você se tornará no futuro, com a graça de Deus, é claro, aquilo que as suas escolhas diárias irão conduzir você. Deixe-me dar um exemplo, para a gente ir para um texto bíblico e mostrar isso. Imagine que daqui a 10, 15 anos, você queira estar fitness, você quer estar com o seu corpo no peso ideal, de acordo com a sua altura, você quer estar com o seu corpo ok e bem saudável daqui a 15 anos. Esse é o seu ideal. Você não quer chegar daqui a 15 anos e olhar daqui a 15 anos o seu corpo obeso, sem saúde, né, com problema cardíaco que a obesidade traz, com dificuldade para caminhar, com dificuldade para fazer as coisas. Não, você quer daqui a 15 anos estar bem. Mas daqui a 15 anos, para você chegar bem daqui a 15 anos fitness, você precisa viver daqui até lá, um dia de cada vez. E você não vai chegar na obesidade comendo um hambúrguer, não é verdade? Mas se todo dia você comer 2 hambúrgueres, durante uns 15 anos, e você começar a comer durante esses 15 anos comidas não saudáveis, se durante 15 anos você não fizer exercício físico, qual será o resultado daqui a 15 anos? Obesidade. Note que você não vai se tornar isso de uma hora para outra, mas se hoje, você já tem uma vida desregrada com a sua alimentação, para onde você está caminhando? Para a obesidade daqui a 15 anos. De forma que se você quer daqui a 15 anos ser fitness, você tem que começar a ter uma vida saudável quando? Hoje. É o processo diário que vai formar aquilo que você será no futuro. E por incrível que pareça, as pessoas que chegam aos 15 anos obesas, elas sempre dizem: amanhã eu começo minha dieta. Amanhã eu começo minha dieta. Não, mas amanhã, eu sei que é importante, amanhã eu começo minha dieta. E esse amanhã chega em 15 anos. É por isso que eu concordo com essa frase, em parte, que o autor diz, que você será o que você tem se tornado hoje. O tipo de homem e de mulher que você tem sido hoje é o tipo de homem e de mulher que você se tornará com o passar do tempo. E se porventura o tipo de homem que você é, o tipo de jovem que você é, o tipo de mulher que você é, ainda não é o que Deus quer, você tem que começar a mudar e mudar hoje. Porque você só será amanhã o que você tem se tornado hoje. Nós precisamos depender da graça de Deus. E nós precisamos agir. E agir é outro ponto importante. Não apenas eu preciso entender que aquilo que eu quero tem que começar hoje, como eu tenho que entender que não me basta ter uma visão correta. Você já percebeu, seguindo a mesma linha de ilustração, você já percebeu que a maioria das pessoas que são obesas, por exemplo, e lutam contra a obesidade, elas sabem exatamente a importância de uma dieta, de um exercício físico, elas sabem que a obesidade faz mal para a saúde, elas sabem tudo. O que é que lhes falta? O que lhes falta? Disciplina, ação, atitude. E esse é o ponto. Se nós queremos chegar no momento da nossa partida, seja lá quando for,
sem muitos arrependimentos. Nós precisamos hoje de ações concretas. Nós precisamos hoje viver aquilo que nós queremos viver no amanhã. Caso contrário, nós deixaremos viveremos um dia após o outro, protelando decisões, e chegaremos, com o passar dos anos, no mesmo lugar que nós estamos hoje. Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 1. Salmo 1 é um texto conhecido. E nós vamos ler o Salmo 1, que diz o seguinte. Salmo 1 diz assim. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que Deus abençoe a sua palavra no coração. Aqui esse texto ele vai tratar da humanidade em dois grupos. São os justos e os injustos. E note que neste mundo nós temos apenas dois grupos, justos e injustos. E a Escritura quer dizer aqui claramente, de forma simples, que de fato, na perspectiva bíblica, só existe aqueles que temem ao Senhor, pecadores arrependidos, convertidos, e esses são os justos, que vivem para a glória de Deus, e do outro lado, que são os ímpios, que são aqueles que não vivem para a glória do Senhor. Só existem esses dois grupos. E algo em comum desses dois grupos é que esses dois grupos não apenas estão no mundo, mas esses dois grupos agem. Esses dois grupos têm marcas de ações. Isso significa dizer, de uma aplicação inclusive, que ninguém vive sem agir. Todos nós, tanto que estamos aqui nessa noite, como aqueles que estão em casa, ou em uma festa, ou em qualquer lugar que estejam, todos estão construindo suas vidas, estão direcionando suas vidas, todos agem. E aqui nós temos o versículo 1 dizendo que o homem feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós não vamos trabalhar o texto de forma específica, não é meu propósito, mas note que está falando de um homem feliz. Esse homem feliz, lá na frente, será descrito como justo, como aquele que é feliz. E esse que é feliz, a vida dele, ele não anda no meio dos pecadores, ele não se detém, ele não se assenta. A ideia não é não ter um nível de amizade ou de camaradagem com o ímpio, não tem nada a ver com isso. O texto está falando de fato, de forma específica, em alguém que tem prazer nas coisas deste mundo, e que se deleita nisso, e que anda focado a sua vida nisso. Não, esse homem feliz não é esse. Não é esse que vive no meio dos escarnecedores, daqueles que desprezam o Senhor. E se ele não vive assim, como é que ele vive? Note que ele não vive neutro, ele não fica no não vive. O texto, versículo 2, vai dizer: antes, pelo contrário, todavia, entretanto, o seu prazer não está em andar no conselho dos ímpios, em se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. O prazer dele está em outra coisa. Que outra coisa? O seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. E ele é comparado a uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. E aí ele vai falar que o ímpio não é assim, é como a palha que o vento dispersa, e o final para o ímpio é a destruição,
E para o justo é felicidade, é alegria plena na presença do Senhor. Aqui, meus irmãos, uma coisa a enfatizar é que na perspectiva da vida humana, não tem um meio termo, não tem um caminho neutro. Aquela ideia, não, eu não estou fazendo nem bom e nem ruim. Aqui fala de alguém que tem prazer na lei do Senhor, que tem prazer em Deus, e que por sua vez, despreza o contexto do mundo. Aqueles que desprezam o contexto do mundo, por sua vez, têm prazer no Senhor. E aqueles que não têm prazer no Senhor estão andando no mundo, são ímpios. Aqui nós deixamos claro a ideia de que ou nós estamos caminhando para uma vida virtuosa, ou nós estamos caminhando para uma vida sem virtude. Ou nós estamos mortificando a carne todo dia e caminhando mais em santidade, ou nós estamos declinando na vida espiritual. Não há um meio termo. Interessante que quando Pedro escreve, lá no Novo Testamento, ele vai dizer, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está mandando crescer. E aquele contexto ali é um contexto de apostasia. E o que é que Pedro está querendo dizer? É que se você não quiser declinar na fé, você precisa crescer. E se você não cresce, você não está na banguela, ou melhor, você não está em neutro, você está descendo. Se você não está crescendo na graça, você está declinando na graça. Não tem passividade na vida espiritual. A vida espiritual ou é em ascensão, ou quando você para de crescer, você já está, na verdade, declinando. O texto aqui de Salmo 1, ele representa, então, esse contexto que nós precisamos entender, que ou nós estaremos caminhando em uma direção ou em outra, e todas as duas são marcadas por ações. Os dois grupos têm ação, os dois grupos têm prazer em alguma coisa. A diferença é que o justo, ele tem prazer naquilo que agrada a Deus, naquilo que agrada o Senhor. Aqui, o versículo 2 diz que o justo tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando a gente lê esse texto, que é uma poesia, a gente acha que a gente pode cair no erro de achar que é um romance, e que é muito bonito, medita na lei de Deus, na palavra de Deus de dia e de noite, que isso é tão bonito. Mas na verdade o salmista está falando de alguém que decidiu colocar e empreender a sua vida na palavra de Deus, e isso ele se esforça para meditar nessa palavra de dia e de noite. Você acha que isso é uma atitude fácil? Um passe de mágica para o salmista? Não. Certamente aqui o salmista está falando de uma atitude de virtude e difícil. O justo, ele paga o preço para meditar na palavra do Senhor. Neste instante os irmãos disseram que o que é que difere um do outro? Aí alguém disse, a disciplina. Pois bem, justamente, é a disciplina de todo dia pagar o preço para se aproximar mais do Senhor. É a disciplina de todo dia desenvolver a sua vida, desenvolver hábitos que agradam o Senhor. É a disciplina de ser controlado pelo Espírito Santo de Deus, ser controlado, ter o domínio próprio, se render ao Espírito Santo e dizer, Senhor, eu vou negar a mim mesmo e eu vou fazer a tua vontade. É assim que nós vivemos como justos, com decisões, fruto de disciplina e dependência do Espírito Santo de Deus. Sem esse controle, sem essa dependência, sem essa negação própria, nós não conseguiremos chegar onde Deus quer que nós cheguemos. Muitas vezes, nós cristãos, nós tendemos a querer os frutos das disciplinas espirituais, mas sem o preço que elas exigem. Nós queremos muitas vezes as bênçãos de Deus sem a oração. Queremos muitas vezes que as bênçãos ou a resposta da oração venha rápida. A gente orou uma vez e queremos a resposta. Nós queremos rapidamente resolver as coisas. E nós esquecemos muitas vezes que a vida espiritual, e especialmente a vida virtuosa, ela terá um custo alto. Vai ter um custo alto. Normalmente, as melhores coisas são as mais caras. Não é verdade? Tem coisa boa barata. Mas, no geral, as melhores
de maior qualidade tem um preço mais elevado. E toda vez na área espiritual que a gente vai viver, nós sempre escolhemos qual é o preço que a gente vai querer pagar. Se a gente vai querer levar uma coisa de qualidade e de um valor duradouro, eterno, digno de não arrependimento, ou se a gente vai viver uma vida mais leve, menos sacrificial, mas sabendo que lá na frente você poderá olhar para trás e dizer: se eu soubesse, eu teria pagado mais caro. Você já passou por essa experiência? De ir no mercado e tem duas coisas lá. Eu disse: rapaz, a diferença aqui é muito grande, eu vou levar, não é possível que dê problema. E aí você compra aquele produto, você compra aquela peça, você compra aquilo ali, e aí depois de uns 2 usos, o que é que acontece? Dá problema. Aí o que é que você pensa? Se arrependimento matasse. Se eu fosse hoje, eu teria feito o esforço que for, mas eu teria comprado aquela mais cara. Irmãos, na vida é a mesma coisa. Especialmente os jovens, mas também os mais maduros. Mas os jovens que têm muito mais para viver, irmãos. Um conselho aqui para os jovens: você se tornará o que você tem sido hoje. Se você escolhe uma vida fácil, sem muitos sofrimentos, pelo aquilo que realmente é importante, você provavelmente chegará na juventude mais adulta, na fase adulta, no casamento, se Deus assim conceder, com muitos arrependimentos. Porque você vai perceber que hoje, o seu hoje, marca muito o seu amanhã. Então, muito cuidado, porque muitas vezes nós queremos a recompensa sem o sacrifício. A vida de perseverança, a vida do justo, requer que nós façamos coisas difíceis. E essas coisas difíceis, embora caras, elas vão trazer um prazer muito grande para a nossa alma. Então, priorize as coisas valiosas da vida. Dê sempre o primeiro lugar a Jesus. Deixe que Jesus, de fato, defina as suas prioridades. Não deixe a sua vida acontecer simplesmente. Coloque a sua vida no caminho que o Senhor deseja. Quando nós queremos, ou melhor, se nós quisermos perseverar como seguidores de Cristo, nós devemos entender que nós não podemos desperdiçar a nossa vida. Nós não podemos desperdiçar as nossas escolhas. Nós precisamos investir a nossa vida naquilo que é verdadeiramente importante. Então pare um tempo e reflita: como você tem vivido hoje? Quais têm sido as suas prioridades? Se você quer, no futuro, olhar para trás e não ter muitos arrependimentos, você precisa ter uma decisão hoje, sacrificial, de fazer a vontade do Senhor. Família que quer ter um casamento firme no futuro, precisa decidir hoje, corrigir as áreas do seu casamento que não estão boas. Casal que enfrenta dificuldade no casamento, que não quer ver o seu casamento ruir, precisa hoje buscar o Senhor, estudar mais a Bíblia, orar junto, pedir ajuda, se for o caso. O pai que não quer no futuro ter decepção com os filhos, por vê-los longe do caminho do Senhor, com maus pensamentos ou com aquele arrependimento, deve hoje assumir a postura sacrificial de ensinar os seus filhos o caminho do Senhor, de ensinar a palavra do Senhor. O jovem que não quer ser um jovem disperso, precisa hoje entender a responsabilidade de uso do tempo, sacrificar talvez o uso do seu celular, se sacrificar para ler a Bíblia, para ler livros, talvez fazer um jejum de internet. Caso contrário, dia após dia a vida será consumida pela rotina e nós seguiremos a vida, mas daqui a 15 anos você olhará para trás e vai olhar para trás provavelmente com muitos arrependimentos. Então, para não se arrepender amanhã, se arrependa hoje e mude hoje. Isso vai custar mais caro, mas você vai levar um produto de boa qualidade e que você não vai se arrepender. Jesus garante, não é nem metro, é Jesus que garante essa qualidade. Amém, irmãos? Vamos orar?
Oremos. Ó Deus bendito, nós carecemos da Tua ajuda, nós carecemos da Tua orientação, nós carecemos, Senhor, do Teu Espírito para nos direcionar e no meio de tantas coisas, Senhor, podermos viver aqui neste mundo de maneira sábia e que agrada ao Senhor. Ó Deus, nos ajuda a remir o tempo, porque os dias são maus. Ó Deus, nos ajuda a priorizar aquilo que é importante, que é fundamental. Nos tira, Senhor, dessa rotina, dessa escravidão à rotina e nos faz escravos de Ti. Não nos deixa, Senhor, ser escravizados pelo tempo, mas nos ajuda a colocar o tempo como o nosso servo e servo do Senhor. Ó Deus, ajuda cada um dos Teus servos aqui a administrarem bem o seu tempo, os seus recursos, a cuidarem bem daquilo que o Senhor espera e almeja deles, e que quando o dia da nossa partida chegar, Senhor, nós possamos olhar para trás sem muitos arrependimentos, com a consciência tranquila que nós pagamos preço para fazer a Tua vontade, confiando que o Senhor é fiel para alegrar o nosso coração no caminho da justiça. Nos ajuda, Senhor, nisso. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém.